Olá, estamos começando mais um Primavera Saúde. Hoje o assunto é terceira idade. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o Dr. fisioterapeuta e osteopata Jonathan Maurício, que trata muito esse tipo de situação, os idosos a respeito de muitas situações no corpo, né, doutor? Sim, boa tarde, tudo bem? Sim, hoje o nosso trabalho, né, da fisioterapia e da osteopatia, ela vai agregar e ajudar não só os idosos, né, mas toda a população que sente ou quer prevenir qualquer tipo de problema. Por que a gente falando da terceira idade, né? Por que a terceira idade tem esse olhar diferenciado em relação ao corpo? O que acontece no corpo para que depois de um certo tempo se tenha esse cuidado diferente? Então, na terceira idade, geralmente o idoso ele vai perdendo algumas funções que são naturais, que a gente chama de fisiológico, né? A diminuição dos reflexos, da massa muscular, da parte da massa óssea, questão do equilíbrio. Então, a fisioterapia, né, ela pode estar agregando e retardando esse processo de envelhecimento que ele é natural. Quando ele se torna patológico, né, uma doença, a fisioterapia dela pode agir com muito mais ênfase, né, com o intuito de fazer com que a pessoa ela volte a ter a sua independência. Quais são os principais problemas aí falando, né, se tratando de saúde em relação ao corpo que um idoso acaba enfrentando? Então, é muito comum, né, a gente encontrar pessoas na nossa clínica com problemas na região do joelho, né, quadril, própria coluna lombar e cervical, que são regiões onde existe maior mobilidade, e também a articulação do ombro. Os idosos, pela dificuldade, né, ou até a dificuldade do equilíbrio, que às vezes podem levar tombos ou quedas na rua, são muito comuns as fraturas, né, no punho, né, região do carpo, que a gente fala, né, e também as fraturas de quadril, né, e esses idosos eles estão bem propensos a isso. Por quê? A famosa osteoporose, que ela vai enfraquecer os ossos. Então, quando a gente fala em saúde, a gente não pode pensar só na questão do fisioterapeuta, por exemplo, né? Uma equipe multidisciplinar, ela deve ser bem importante para acompanhar ele. Por exemplo, se esse idoso ele tem uma boa alimentação, né? Uma boa alimentação, um acompanhamento com o seu ginecologista, né? Se for a mulher, o urologista, cuidando também nas questões cardiopulmonares, ela pode ter uma boa qualidade de vida. Bom, agora você falou da questão do joelho, coluna, claro que, né, por exemplo, a osteoporose acaba dificultando um pouquinho mais, pela questão da idade. Mas uma rotina de vida pode influenciar também, postura errada durante a vida? Sim, nós, né, agregamos a maioria das patologias por a pessoa sempre ela dizer que não tem tempo para cuidar do seu corpo, né? Quando eu escuto isso de um paciente, a gente sempre fala, você não priorizou o seu tempo, porque o tempo ele é igual para todo mundo. Então você priorizou você trabalhar mais, né? Você fazer o seu esporte de qualquer jeito ou, né, assistir a sua televisão, enfim. Então, a questão dos cuidados, a prevenção e os bons hábitos posturais, eles vão fazer com que você desenvolva, né, uma velhice, vamos dizer assim, com mais qualidade. Como o nosso país ainda não é um país que tem uma cultura, né, por buscar a prevenção, geralmente a gente busca um profissional como fisioterapeuta somente quando já está com a doença instalada. Geralmente essa patologia ela já está bem avançada, né? Uma artrose, um processo bem degenerativo, um comprometimento muito grande. Então a gente sempre recomenda, né, como a fisioterapia ela tem esse papel de prevenção, as pessoas buscarem um profissional e não deixarem a doença se instalar. A gente tem realmente o hábito de procurar um profissional quando sente dor, né? Então, antes disso, é importante essa orientação também. Com certeza. Né, existem patologias, né, por exemplo, diabetes, pressão alta, né, até o próprio
hipotireoidismo, o hipertireoidismo, né? Eles às vezes não dão sintomas, mas eles dão sinais, né? Por exemplo, a dor de cabeça ele pode trazer, a pressão alta pode trazer uma dor de cabeça, uma tontura ou algo parecido. Então, a pessoa que tem uma doença sistêmica, né, de algum órgão que esteja em conflito, ela não vai dar sinal. E quando ela for dar o sinal, às vezes já está bem avançado. Então, tem que sempre fazer exames mais periódicos, né? A questão do homem, por exemplo, tem muitos homens que têm o preconceito, né, de buscar um urologista, fazer os exames de próstata, a questão do toque, né? Até muito legal essa questão do Novembro Azul, que eles estão frisando, né, com muito mais frequência esse cuidado do câncer de próstata. Quando a gente puxa um pouquinho para a nossa área, né, a área da fisioterapia e da osteopatia, por exemplo, existem dores na região medial do joelho que pode ter relação com a próstata. Então, vamos supor, né, eu peguei um caso de um paciente que um senhor com dor bilateral no joelho e acima de 60 anos, 65, e a gente foi questionando. Não tinha levado um tombo, não tinha histórico de queda ou esforço excessivo. Trabalhava na roça, sim, mas aquela dor ela estava sendo meio que persistente. Então, ele estava com uma alteração, né, na questão da urina, né? Uma das perguntas que a gente faz é a questão do jato, se ele se está constante ou não, enfim. E nessa minha análise, nessa minha avaliação, a gente encaminhou ele para um urologista, que aquela dor estava estranha. Ela não necessariamente poderia estar relacionada com o joelho. Os testes que a gente fez não tinham relação, né? Teste para menisco, enfim, problemas que a gente geralmente pega com muita frequência, a gente descartou e acredita que pode ter sido pelo inchaço daquela próstata. Então, assim, depois ele voltou, realmente tinha um problema na próstata, né? E às vezes a gente precisa ter esse olhar, né? Investigar e ver o corpo de uma forma diferente. Tratar a causa realmente. Justamente, a causa ela é muito importante. Agora, as pessoas hoje procuram um profissional, falando da sua clínica, por exemplo, né? Procuram mais para a prevenção ou realmente quando já está numa situação mais avançada? Falando até dos próprios idosos, né? Sim. Acabam procurando quando já a dor já está naquele nível insuportável. Então, como a gente estava falando anteriormente, geralmente eles procuram quando a doença já está instalada. Não é comum, né? Eles virem antes. E é mais difícil tratar nesse caso? Quando já está com uma dor, por exemplo, vamos falar de coluna, por exemplo. É mais difícil quando a dor está iniciando ou se fosse prevenção, seria mais fácil? Então, quando a doença, né, a patologia ou a dor, ela tem um período curto, geralmente é muito mais fácil de tratar, né? A pessoa ela não fica com um processo crônico, que a gente fala. A questão da prevenção, o paciente vir antes, isso já é bem mais raro, bem mais complicado. Então a gente percebe que as pessoas ainda têm muito hábito de se automedicar, que é um risco grande, né? Quando se fala na questão da terceira idade, porque isso pode causar picos hipertensivos, alterações, né, hemodinâmicas, enfim, são coisas que a pessoa ela tem que tomar muito cuidado na questão da automedicação. E buscam, às vezes, massagistas, outras alternativas até chegar num profissional. Mas, assim, quando elas resolvem realmente buscar e se comprometem no tratamento, o resultado é muito bom, né? A gente sempre fala que o tratamento ele tem que ter o suporte dos dois, do profissional e do paciente, né? Vamos supor, o paciente está com dor e ele se compromete a fazer um tratamento, a gente sempre pergunta, quanto que você está comprometido em querer se recuperar? Por quê? Porque eu vou ver ele 1, 2 vezes por semana. O resto do dia, da semana, eu não sei o que ele vai fazer. Se ele vai, né, se cuidar, né, lá na hora de fazer suas atividades, no seu trabalho. Então, essa questão do cuidado no seu dia a dia ele é muito importante.
Então, o sucesso do tratamento é quando os dois se empenham. Agora, doutor, se tratando, falando do tratamento ali, você falou, às vezes as pessoas procuram outras alternativas, vão atrás de massagista ou até automedicação. Isso pode, além de não resolver o problema, piorá-lo? Pode acontecer. Existe, porque se você, né, não tem conhecimento do que está acontecendo, né, daquela dor, daquela patologia, você pode até agravar o problema e atrasar a sua recuperação. Muito comum isso, né? As pessoas estão se informando cada vez mais e isso é bom por um lado e às vezes ruim por outro, né? Porque todo mundo tem uma receita. Porque eu fiz isso, o meu vizinho fez aquilo, deu certo e tal. Mas assim, eu acho que se você não é médico ou a pessoa que está te indicando ou fazendo tal coisa, ela não é habilitada para aquilo, é sempre importante, né, acender o sinal amarelo, né, de atenção, porque a gente não sabe se realmente aquilo pode ser benéfico para você ou não. Falando sobre a prevenção, com que idade eu devo começar a me cuidar? Pensando lá na terceira idade. A prevenção, ela começa desde quando a gente nasce, né? Existem já as vacinas, né? Quando a gente nasce, tem as vacinas e isso perdura até, né, até a velhice, né? Como a gente fala. Quanto mais a gente faz esse processo, né, de prevenção, ele mais fácil fica para a gente ter uma qualidade de vida. E quando a gente fala em saúde, né, a gente vai lá no site ou no Google e tenta pesquisar na Organização Mundial da Saúde, existem alguns fatores que correspondem à questão da saúde. E isso não quer dizer só fatores físicos, né? Existem fatores sociais, socioeconômicos, né, psicológicos, emocionais e espirituais, né, que a gente fala. Porque eu acho que para manter uma mesa em pé, precisa de 4 pés, né? E quando a gente fala em saúde, é importante ter esses 4 pés bem equilibrados. A gente sabe que é muito difícil manter todos os 4 no mesmo nível, mas quanto mais perto esses pés estiverem, mais saúde você vai ter. Com certeza. Doutor, vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta para falar sobre terceira idade, mas sobre prevenção aqui também. A gente volta já já. Estamos de volta falando hoje aqui sobre terceira idade. A gente está batendo um papo sobre prevenção principalmente, né, doutor? Falando dessa prevenção, né, antes de chegar lá na terceira idade, como que eu posso me cuidar? Que dicas que você daria aí para a gente ter durante a vida, né, para evitar esses problemas realmente? Então, quando a gente fala não só na terceira idade, né, mas em qualquer idade, a gente fala, né, você ter uma boa alimentação, dormir bem, isso faz toda a diferença. Evitar o estresse, que é algo um pouco complicado hoje no dia a dia conturbado que a gente vive, né? Estar na presença de amigos e familiares, isso faz toda a diferença. E praticar atividade física, né? O corpo ele foi feito para se movimentar, né? Então, quanto mais parado você fica, mais é a chance de você adquirir novas patologias e mais crônico aquilo ficar, né? Mas a pessoa às vezes diz, mas eu sinto dor. O corpo ele tem a condição de liberar muitas substâncias na corrente sanguínea quando você pratica uma atividade física, né? Endorfina, serotonina, que são hormônios que vão trazer o bem-estar. Então, se você consegue, né, começar uma atividade física leve, né? Se você, por exemplo, idosos, geralmente buscam a prática da hidroginástica, que não tem um impacto, né? O próprio Pilates, que também não tem impacto e ajuda muito na questão do alívio das dores, fortalecimento da musculatura e do equilíbrio.
a própria academia, né, que acaba socializando, que a gente estava aqui falando antes, né, da importância de você ter um convívio e fazer amizade. Aí não só o exercício físico em si, né? Trabalhar a parte mental, né? Então, todos esses aspectos somados, eles vão contribuir muito para essa prevenção. E quando a gente vai para dentro de casa, né, quando a gente pensa nessa parte dos cuidados em casa, a gente sempre fala, né, evitar objetos em ambientes de circulação, que você possa tropeçar ou ter quedas, tapetes, né, que geralmente você pode engalhar o pé e ter uma queda e possivelmente uma fratura, e em locais como, né, onde você precisa ter acesso a interruptores, tomadas, não ter objetos, para você não ter que fazer movimentos muito amplos. E, né, a famosa, tem muita gente que vai fazer a famosa faxina e sobe em bancos, né, ou escadas. É muito perigoso porque a pessoa geralmente pode tomar alguns remédios, subir numa escada ou num banco, ter vertigens e levar um tombo, que daí sim pode ser algo bem sério. Quando a gente vai para a parte, por exemplo, banheiro, né, que é onde é um ambiente escorregadio, ter apoiadores, onde a pessoa ela possa fazer a sua higiene pessoal, principalmente dentro do box, né, e em alguns casos um banquinho dentro do próprio box pode facilitar bastante. Para os idosos que moram sozinhos, principalmente, né? Com certeza, porque facilita para, né, limpar os pés ou lavar o cabelo, enfim, coisas que possam auxiliar nesse sentido. De uma forma geral, seria isso, né? E falando em questão de atividade física, é sempre bom buscar um profissional, né, que tenha conhecimento nessa área, que possa realmente se interessar por ele e fazer o exercício específico. Todo e qualquer tratamento ele tem que iniciar por uma avaliação. Então, vamos supor, eu não vou trabalhar com todos os pacientes da mesma forma. Então, a dona Maria pode ter um problema no joelho, né, e que alguns exercícios não vão ser legais para ela. Né? O seu João vai ter uma dor no ombro, a gente tem que cuidar alguns movimentos que não possa aumentar aquele problema dele. Então, a avaliação é um norte, onde a gente vai se basear para fazer o tratamento mais correto para cada um. A indicação para alguém que, por exemplo, nunca fez atividade física durante a vida, ou fez, mas fez muito pouco, né? Agora já está com lá seus 60, 70 anos, pode começar a fazer atividade física a partir daí? Tem que ter um cuidado aí com essa questão, lesões, dores também? Na verdade, nunca é tarde, né? A gente sempre fala que a atividade física, ela, quanto mais cedo a gente começar, melhor. Mas se você nunca fez, né, e quer buscar uma atividade física, não existe hora. O momento só existe o hábito, o desejo de querer viver um pouco melhor, né? Se você acha que, né, existe um medicamento que vai resolver o problema de tudo, isso é uma utopia, né? Seria fácil, né? Se seria uma pílula. Justamente. O conjunto disso tudo vai ser associado àquilo que a gente falou antes, né? E a atividade física, ela está muito associada à continuidade. A gente sempre fala, você precisa ter uma continuidade para ter resultado. Por exemplo, pacientes crônicos de coluna, né, na lombar. A gente sempre fala que esses pacientes, eles têm uma fraqueza, não são todos, claro, eu estou aqui generalizando, mas geralmente existe uma fraqueza na musculatura profunda, né, que protege a coluna. Então, se você começa a fazer uma atividade física como o próprio Pilates ou academia, seria o ideal de 3 a 4 meses para começar. E manter, independente se a pessoa está bem, manter a frequência para essas dores não voltarem. Então, existem processos, né, existem casos, né, que geralmente a pessoa às vezes tem que realmente fazer uma cirurgia antes, né? Teve um caso de uma paciente, ela tinha um problema no quadril e ela queria fazer fisioterapia. Aí eu avaliei, eu disse, olha, a senhora precisa, nesse primeiro momento, passar por um especialista.
de quadril. E ela realmente passou, teve que colocar uma prótese, né? A qualidade de vida dela melhorou muito, porque, né, pelo que as pessoas pensam, a prótese, ela é uma cirurgia, mas ela ajuda em muito, né? A medicina evoluiu demais e hoje ela tem uma vida relativamente normal, faz tudo. O nosso Pilates, ele fica num segundo piso da clínica, ela sobe desce escada, tranquilo, faz, e hoje ela está super feliz. A reabilitação, quando para idosos que passam por cirurgias como essa, por exemplo, é mais difícil? É que assim, quando a gente fala em cirurgia, ela sempre tem um risco, né? Ela pode ter uma infecção, ou enfim. E as cirurgias na terceira idade não é diferente. Então, se a pessoa ela está num processo, né, ela é hipertensa, tem uma diabetes e tal, tudo isso pode dificultar o processo de recuperação. Mas sempre, né, como a gente falou, esse paciente ele vai passar por um especialista. Ele vai saber o momento correto, né, de aplicar ou realizar aquela cirurgia para que ela possa ter um pós-operatório, né, que seja condizente com a situação dela. É possível ter uma velhice aí, né, ou passar pela terceira idade, chegar lá sem dores, se tivesse cuidado? É possível, sim. Hoje nós temos pacientes na clínica, né, que chegaram com dores e hoje eles vivem sem dores. Porque existe a grande diferença assim, ó, entre você querer viver sem dor e estar sem dor. Né? Estar sem dor, tu pode ir lá, fazer uma sessão, 2, melhora ou 10, por um tempo. Por um tempo e depois você volta a sentir a dor. E a questão de viver sem a dor, você vai juntar todos aqueles, né, artifícios, situações que a gente falou aqui, colocar num pacote e botar em prática. Porque não adianta você decidir, decidir, mas não agir. Existe a diferença. Então, às vezes eu brinco com os pacientes, como que foi os exercícios ontem? Eu não pergunto se ele fez, que é muito fácil ele dizer que inventar uma desculpa, né? Então, como é que foi os exercícios de ontem? Eles falam, sabe que eu esqueci? Assim, que bom, então esse é sinal de que o senhor vai demorar um pouco mais para se recuperar. Então, a participação dessa pessoa é extremamente importante. E, com certeza, se ela participar e ela decidir que ela vai viver sem dor, é possível, sim. Nós precisamos fazer com que as pessoas tenham mais consciência de que o nosso corpo é um instrumento da alma, né? E ele precisa ser cuidado. Então a gente não pode negligenciar ele. E quando isso acontece, geralmente é na fase mais produtiva, né, da nossa vida. Entre 25 e 45 anos, onde a gente, né, quer correr atrás dos nossos sonhos. Né, construir a nossa casa, ter filhos, né, ter lucros, enfim. Só que esquece de cuidar do corpo. Sem saúde, você não consegue fazer nada disso. Então, sempre arranje um tempo. Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu faço academia 2 vezes por semana e jogo meu futebol. Academia eu faço ao meio-dia. Então, assim, mas tu é louco, né? Tu não almoça e tal. Eu disse, não, eu almoço, mas eu almoço depois. Então, a gente sempre precisa organizar o nosso tempo. O tempo é igual para todo mundo. Então, se você diz que não tem tempo, me desculpe, é uma mentira. Na verdade, a gente precisa organizar o tempo. Porque organizando, você consegue fazer. E sempre é tempo? Porque de repente a pessoa, poxa, eu já estou com 70, 75, agora eu não vou me cuidar mais. Não, sempre é tempo. A gente nunca pode se entregar, porque apesar da idade ou das dores, qualquer movimento ou atividade física, ela vai trazer conforto, liberar aquelas substâncias que a gente falou e automaticamente ela vai, né? Para a gente subir uma escada, a gente tem que ir degrau a degrau, né? Com certeza ela vai ter uma boa recuperação. Ou não, uma melhora da qualidade de vida, né? Se não vai eliminar todas as dores, mas pode sim ter uma melhora na qualidade de vida. Bacana. Viu, gente? Sempre é tempo, dá tempo ainda, né, de melhorar a vida. Com certeza. Doutor, obrigada pela sua presença aqui. Com certeza essas dicas foram muito importantes para muita gente aí que nos assistiu.
Eu que agradeço a oportunidade, né? Espero que tenha tocado aí na mente ou no coração de alguém aí que ainda está pensando se vai ou não fazer uma atividade física ou buscar um profissional. E que é importante, sim, buscar esse processo de recuperação e buscar bons profissionais, né? Porque a gente às vezes fica na dúvida em quem confiar, porque o processo de confiança a gente não compra, a gente conquista, né? Então, profissionais existem muitos e bons profissionais aqui em Criciúma, né? Basta a gente fazer uma avaliação, buscar e dar o primeiro passo. Com certeza. Obrigada, doutor. Bom, gente, Primavera Saúde vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem para falar mais de saúde, de bem-estar e de qualidade de vida.